E a formalização da ordem, parece que ele teve que ir até Roma, foi isso mesmo? Sim, ele vai até Roma e lá ele vai ter então um encontro com Inocêncio III, que era o Papa da época. Evidente que um homem de pé descalço, com os cabelos em desalinho, seguido com outros também vestidos daquela forma, né, que falavam de pobreza e que queriam viver a pobreza, diante de uma igreja tão opulenta, tão rica, né, e tão em luxo, não batia, né? E era difícil ele ser atendido pelo Papa. Agora, houve um sonho aí que facilitou as coisas. O plano espiritual, então, interfere. Aliás, como diz o Livro dos Espíritos, interfere os espíritos na nossa vida? Sim, muito mais do que podemos imaginar. Então, o Inocêncio III, um grande Papa, um Papa-Rei, aquele que queria unificar a Europa e unificar a fé e o Estado, ele tem um sonho. E o sonho em que ele vê a igreja de São João de Latrão, naquela época não tinha essa estrutura do Vaticano. Eles viviam em São João de Latrão. A estrutura do Vaticano só vai acontecer 300 anos depois. E nesta época, então, ele vê a igreja quebrando, afundando, né? E ele vê um homem muito simples, vestido de forma bastante simplória, sustentando a igreja. E quando diz, então, que havia ali aquele pobre querendo falar com ele, falando de pobreza, ele automaticamente vê a realização daquele fenômeno do sonho, né? Que é um fenômeno onírico, ele, então, aceita a presença de Francisco de Assis com seus seguidores. E aí ele autoriza verbalmente, não por escrito, a ordem. E a ordem, então, inicialmente, tem o direito de sair pregando, mas só a parte moral, a parte evangélica, não assuntos complicados de teologia. Aliás, Francisco nem queria falar desses assuntos. Nos fala um pouco também do dia da Porciúncula. Isso. Aí o que acontece é que em 1215, esse encontro que ele teve com o Inocêncio foi em 1209, mais ou menos. Em 1215 houve um grande concílio. E o Papa sai pregando pelo mundo a Quinta Cruzada. E de repente ele está lá na Perugia, realizando isso já em 1216, né? Tentando convocar nobres para a cruzada. E Francisco vai estar ali com ele, do lado. A Perugia e Assis era pertinho, né? E o Papa Novo, ainda cheio de energia, desencarna de uma forma assim surpreendente. Isso deixou Francisco assim meio, mas como que a vida passa? E ele só tinha autorizado a minha ordem só de boca e não por escrito. Será que eu vou ter que deixar a minha ordem? Viver de que forma? E aí eu não casei, né? Eu já trouxe Clara para esse movimento, já viu o movimento das Clarices desde 1211. Então, será que tudo não deu em nada? Aí ele fica em depressão. Santos também tem depressão. Ele então se atira num espinheiro. Sabe o que aconteceu, Yasmin? Quando ele se atira no espinheiro, ele ficou em depressão e cheio de espinhos. Já era para se concluir isso, naturalmente. Então o que ele faz? Ele começa ali a orar, a tirar os espinhos e vai se arrastando até a igreja da Porciúncula. E quando ele chega lá, vai mantendo a mente em calma, em tranquilidade, aí surge uma visão. O Cristo aparece com Maria e a corte celeste e o Cristo dirige a seguinte palavra a ele: o que você quer, Francisco? Poxa, tinha tanta coisa que ele podia pedir, imagina uma pergunta dessa: o que você quer, Francisco? Ele diz: Senhor, o que eu quero é o seguinte, esse momento é tão lindo da sua presença aqui com a sua mãezinha e com a corte celeste, que eu quero que todos, seja lá o erro que for, o pecado que for, que todos que venham aqui na Porciúncula possam receber a graça do seu perdão. Isso aí está concedido, mas vai pedir ao Papa, vai pedir autorização a ele, porque se a terra concedeu, o céu concede. Mas o Papa estava acabando de entrar, o Inocêncio não tinha nem sido ainda enterrado, né? Não tinha baixado o corpo à sepultura, e já estava assumindo outro Papa, que era o Honório III. Ele foi lá, marcou uma audiência. Não ia ser recebido, o Papa estava assumindo, grandes autoridades queriam falar com ele, mas como era a vontade do Cristo, as coisas se abriram e ele foi recebido por Honório III. E Honório diz assim: o que você quer? Eu quero uma indulgência plena. Impossível? Indulgência plena? A igreja, para dar indulgência, só dá para aqueles que
trabalham nas cruzadas, ou então que pagam. Antigamente, para ir para o céu, etc., tinha um preço, né, das indulgências. Aí ele diz que era a vontade do Cristo, o Papa diz, concedido. Os cardeais, os bispos foram contra, né? Mas como o Papa já tinha dito, estava acabando de assumir que estava autorizado, não queria voltar atrás. Ele então pergunta assim, qual é o dia da festinha lá da sua igrejinha? Ele, é a Porciúncula, Santa Maria dos Anjos, é dia 2 de agosto. E o Papa diz, concedido, todo dia 2 de agosto, perdão total. Ele então virou as costas e foi embora. E o Papa disse assim, ô Simplório, você não quer um documento? Ele disse, para mim não há necessidade de documento, bastam as suas palavras, porque a Virgem é o papel, Jesus é o escrivão e os anjos as testemunhas. Aí volta, chega diante da sua população no dia 2 de agosto e fala uma frase célebre, que é o dia do perdão da Porciúncula. Quero levar todos vocês para o paraíso. Ali estava decretado que o inferno, como situação eterna, tinha acabado. Jorge, nos fale da virtude mais marcante que Francisco de Assis nos deixou como exemplo. Posso falar das virtudes? Vamos lá. Então, ele percebeu que não era uma virtude, e sim uma trindade de virtudes, que é a pobreza, a castidade e a obediência. A pobreza para voltarmos aos ideais evangélicos. Não de necessariamente jogarmos tudo pela janela, mas a pobreza no sentido de reconhecermos que tudo pertence a Deus, que toda a criação é obra divina e que pertence a Ele. É o desapego. O desapego. A outra é a pobreza, a castidade. A castidade aí é o espírito de limpeza psíquica. É, antes de tudo, a castidade de ser sincero com as palavras, de ser fiel. Casto é aquele que é fiel no dizer sim, sim e não, não. É mais do que a ideia sexual, né? Que sempre não deve ter abuso, mas não era isso. Ele era casto, antes de tudo, nos ideais que pregava, porque ele era fiel aos seus princípios. E outra coisa é a obediência. A obediência que a gente reluta tanto, né? Mas a obediência é a única forma de entendermos que a lei divina tem que ser exercida colocando a nossa vontade não como propriedade nossa, mas como propriedade de Deus. Nos fala agora do Frei Ângelo. Sim, Frei Ângelo foi um grande amigo de Francisco. E o que aconteceu? Frei Ângelo saiu para recolher donativos. Ele trouxe pão, queijo, vinhos, e no meio do caminho ele foi contactado de uma forma muito delicada por alguns ladrões que deram uma surra nele e tomaram tudo. Como ele também não tinha um passado muito bom, ele ficou preocupado em chegar na ordem e não ser bem visto. Será que ele pregou, que ele foi colher mesmo mantimentos? Será que ele não ficou com preguiça? Será que ele não comeu tudo? Então ele mesmo ficou com a consciência pesada e chegou muito nervoso, muito agitado e falou assim com o Francisco. O Francisco disse, olha, calma, Frei Ângelo, vai lá para a sua cela, para o seu quartinho, vai orar e meditar. Depois a gente fala com calma. De repente toca o sino ali daquele pequeno convento, e Francisco começa a gritar, Frei Leão, desça depressa, que a sua mãe está aqui. E a sua mãe veio falar com você. Nossa, Frei Ângelo ficou muito feliz, porque a mãezinha, ele podia botar a cabeça no colo da mãe, receber cafuné, beijinho de mãe, numa hora daquela, né, que ele estava sofrido, com o corpo dolorido da surra que tinha levado, né, com o coração apertado. Ele desce correndo, todo feliz para encontrar com a mãe, quando ele grita para Francisco e os outros, mas aqui não é minha mãe, esse é o ladrão que me bateu. E Francisco disse para ele, então atenda-o como se fosse a sua mãe, que por enquanto que você não atendê-lo como sendo a sua própria mãe, você não serve para frade menor. Olha, que ensinamento para todos nós, né? Ou pelo menos para Frei Ângelo, né? Eu ainda estou um pouco, bem assim, sinceramente, distante. É um desafio, mas nós precisamos tentar, não é? Vamos lá.